Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Nós vamos conhecer hoje, dia 7 de março, a história de duas santas martirizadas no mesmo dia. Patroa e empregada, senhora e escrava. Perpétua e Felicidade, o nome dessas duas santas. Perpétua era a senhora, era a dona da casa ou a dona da escrava, que se chamava Felicidade, que era sua escrava e servidora, mas que era tratada como uma igual, pois Perpétua e Felicidade eram convertidas ao cristianismo lá no comecinho da história cristã. As duas eram convertidas. Perpétua era uma mulher muito rica, nobre, tinha pais nobres, também muito ricos, e não se sabe muito a respeito da origem de nenhuma das duas. Sabe-se a história a partir da prisão delas. Na época do imperador Severo, elas foram presas por volta do ano 202. Na época do imperador Severo, elas foram presas por volta do ano 202. Eram originárias da cidade de Cartago e, assim, foram presas somente porque eram cristãs. Havia uma perseguição muito forte contra os cristãos nessa época e você bem sabe, aconteceram coisas muito cruéis com o cristão. Não dá nem para imaginar que a humanidade seja tão terrível assim desde esses primórdios. Perpétua tinha um filho recém-nascido quando foi presa. E Felicidade estava grávida de 8 meses. Mesmo assim, foram para a prisão. Perpétua, uma moça estudada, letrada, escreveu um diário na prisão. E esse diário permanece até hoje. Foi guardado e atravessou os séculos. E nesse diário, ela relata os horrores da prisão. A angústia, os medos e como ela e Felicidade sustentavam uma a outra nesses momentos tão difíceis, ajudando uma a outra a se manter firme na fé. Eles estiveram na presença de outros 6 presos que também as ajudaram a se manter firme na fé. E durante esse período, o pai dela, ela conta isso no seu diário, o pai dela veio visitá-la e pediu para que ela renunciasse à sua fé, que ela renegasse a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela pudesse ser liberta. E ela disse que não faria isso, mesmo sabendo que ela tinha um filho recém-nascido e que a sua amiga estava para dar à luz. Felicidade, por outro lado, rezava todos os dias a Deus para que o filho dela pudesse nascer antes da execução. E assim aconteceu apenas 2 dias antes dela ser executada. O parto foi um parto difícil, doloroso, mas o filho nasceu com plena saúde e livre. Foi entregue a cristãos piedosos que vinham visitá-la na prisão, para que esse filho pudesse ser amamentado e cuidado por outra pessoa. Assim, 2 dias depois, aqueles cristãos foram lançados na arena. Primeiro, os homens, lançados aos leopardos famintos, que os estraçalharam. E depois as mulheres, que foram jogadas aos touros selvagens. Conta-se que um touro acertou primeiramente a Felicidade e ela caiu no chão toda ensanguentada e a sua amiga, a sua irmã, foi lá socorrer e levantou e arrumou a roupa dela que estava toda fora de lugar. E logo em seguida os touros vieram novamente e acertaram as duas, mas elas não morreram instantemente. Aí entraram os soldados e as degolaram como golpe de misericórdia. E assim, logo em seguida, vendo aquela tragédia, muitas pessoas assistindo aquela cena cruel, horripilante, ainda algumas pessoas foram tocadas em seus corações pela forma heróica com que essas duas mulheres morreram, sem renegar a sua fé, com toda essa situação por trás delas, sendo mães de recém-nascidos, de crianças novinhas. E mesmo assim, não abandonaram nosso Senhor Jesus Cristo em função de salvar a sua própria vida.
Isso fez com que o cristianismo crescesse muito por toda aquela região naquela época. A martirização dessas duas jovens tocou o coração de muitas pessoas e muitas pessoas se voltaram para o cristianismo. É bom nós lembrarmos que, apesar de, por volta do ano 300, 300 e pouquinho, o imperador Constantino ter liberado o culto ao cristianismo, o cristianismo não ficar mais como algo ilegal, ainda haviam, naquela época, pessoas que ainda tinham a mentalidade, vindo do paganismo, que perseguiam os cristãos. Então isso aconteceu durante muitos anos. E nós sabemos que em alguns lugares do mundo, devido a ideologias, devido a outros tipos de religiões, de credos e mesmo de culturas, o cristianismo ainda é perseguido ao ponto de pessoas serem mortas somente pelo fato de serem cristãos. É bom nós pensarmos nesse momento que estamos vivendo, nesse mundo caótico, envolvido em meio a guerras, que a humanidade tem uma crueldade intrínseca a ela muito grande, que de vez em quando se manifesta, nos assombra. Mas nós temos algo muito maior do que isso, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que veio para nos dar a libertação de tudo isso. E Ele nos deixou uma mensagem muito importante. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou dessa história, apesar de triste, mas de muita fé e de muita firmeza, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui no nosso canal do YouTube da Desterro FM. E amanhã estaremos de volta conhecendo mais um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.